estamos de volta com o programa Revista e agora chegou a hora do nosso quadro Saúde em Dia. E o assunto hoje é rinocinusite. Você já ouviu falar? É uma inflamação das mucosas do nariz e dos seios da face. Pode ser causada por infecções virais ou bacterianas, alergias e até fatores ambientais. Sabe quando muda o tempo e você já começa a espirra daqui, espirra de lá, às vezes o pequenininho em casa, quem sofre com problema de alergia, pode ter esse tipo de problema. E o assunto hoje é exatamente este. Eu recebo aqui no programa Revista o Linkelson Marques, que é otorrinolaringologista e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, doutor, muito bom dia, bem-vindo ao programa Revista. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu espero esclarecer um pouco as dúvidas. Olha, esse período do ano parece que é contagioso. Muitas pessoas apresentando esses sintomas. Uma secreção que se localiza normalmente na parte superior, na parte da cabeça, não desce para o pulmão. Essa secreção traz a dor de cabeça, muitas vezes traz uma coriza intensa. Esses são os sintomas principais? Isso, são alguns sintomas mais preponderantes, principalmente no processo de uma sinusite, que nós temos critérios maiores e menores. Os maiores em que são alguns pacientes que têm uma obstrução do nariz, congestionado ou entupido, da forma que queiram falar. E também pode acontecer um processo de cefaleia, que chamamos dor de cabeça popularmente, que pode ser em forma de pressão ou mesmo em aperto, que pode piorar quando baixa a cabeça ou não. Agregado a isso, pode ter alguns sintomas menores. Secreção no nariz, escorrendo, chamamos rinorreia, fica instilando, popularmente chamando assim, espirros ou mesmo coceira no nariz, agregado a outros sintomas. Pode também ter febre? Pode. A febre pode acontecer também, lembrando que não obrigatoriamente seja um quadro bacteriano, pode ser também através de um processo viral ou até, em último caso, quadro alérgico também pode dar uma elevação de temperatura. Rinocinusite, esse é o nome que se dá quando se tem todos esses sintomas. Mas por que isso acontece? É uma falha no nosso sistema imunológico, baixou a imunidade? Porque algumas pessoas têm tendência a ter esse problema e outras enfrentam sol, chuva e já não sentem. É um fator genético? Isso pode ser agregado, um dos fatores de risco é fator genético, mas o mais comum é o nosso convívio, o meio ambiente onde nós moramos. Nós moramos no Brasil, local na região intertropical e que termina tendo esse desbalanceamento bastante de clima e temperatura, agregado com fatores alérgicos associados, proliferação de vírus e até bactérias. Nós pegamos isso do meio externo, agregando com um processo em que nós sentimos no nosso, principalmente o nariz, em que nós temos esses sintomas que eu relacionei, mas lembrando que dentro do nosso nariz, ao lado aqui no nosso rosto, nós temos uns buracos, que chamamos as cavidades, que são seios da face. É aí onde desencadeia o processo de uma rinocinusite, que pode ser através de vírus, bactérias, processo alérgico, tem rinite de idoso, ou mesmo tem outros fatores que pode desencadear. O mais comum nosso, vírus, bactérias e alergias, que são vários comportamentos que a gente pode ter dentro de casa, no trabalho, no lazer. Pessoas com asma, por exemplo, têm mais facilidade de desenvolver uma rinocinusite? Tem sim, ela é muito mais relacionada ao processo de rinite. Porque existe a diferença, rinite e sinusite. Vamos explicar, porque eu estou curiosa. Pronto. Eu quero aproveitar que o doutor está aqui, já quero me consultar. Você que está do outro lado, que está chegando agora, está no nosso quadro Saúde em Dia. Estamos recebendo o nosso querido Linkelson, que é otorrino, para falar para a gente sobre as questões desse problema chamado rinocinusite. Doutor, me explique a diferença entre a rinite e a sinusite. Vou explicar em poucas palavras uma dúvida bastante comum no consultório. Rinite, processo de inflamação na cavidade do nariz. Sinusite, processo inflamatório e ou infeccioso dentro das cavidades dos seios da face. Seios paranasais que temos 8. Atrás da bochecha, acima do nariz, atrás da testa, que chama região frontal, e um no esfenoide, que é lá no fundo. Só que os sintomas, eles se correlacionam bastante. E hoje nós temos até protocolos mundiais em que juntam o nome, adquirindo um processo de rinocinusite. A rinite, em geral, nós temos,
principalmente no quadro alérgico. E nós desencadeamos por processos de crises do nosso dia a dia. Podemos pegar uma rinite por vírus, bactéria? Pode. Sinusite, em geral, nós pegamos de outra pessoa que está ao lado, um evento, uma festa, no trabalho, em qualquer local. A sinusite? A sinusite, através de vírus, bactérias, fungos. Então, é mais ou menos dessa maneira. Rinite, em geral, a gente tem e desencadeia a crise. Sinusite, a gente pega, mas que, em geral, some com o tratamento. Claro que existem outros fatores, sinusite aguda, crônica, algumas são recorrentes, umas que só melhoram com remédio, outras cirurgias e que são mais acentuadas e o paciente fica tendo crises recorrentes e ele acha que não está curando. Rinite, em geral, é um problema nessa terminologia, mas infelizmente ainda é assim. Rinite, principalmente alérgica, ela não tem cura, mas tem controle. E esse controle, fazendo de forma correta, principalmente relatando novamente, a alérgica, que é uma das mais comuns no nosso meio, principalmente no nosso estado. E que nós podemos fazer tratamentos melhorando a qualidade de vida que o paciente muitas vezes nem percebe. Só que muitas vezes é confundido com gripes mal curadas e desencadeando rinossinusites. Aí muitos pacientes relatam que estão tendo resfriado. Existem essas doenças, claro, a gripe, resfriado comum, rinite e sinusite. Os sintomas são um pouco semelhantes, mas nós temos uma diferenciação entre cada uma e que cada uma tem um tratamento e que pode melhorar a qualidade de vida, com certeza. Olha que maravilha. A gente tem algumas perguntas para a gente dizer se é mito ou verdade. Certo. Mas antes disso, doutor, eu queria saber a respeito de medidas preventivas. Existe alguma coisa, por exemplo, para a pessoa que tem essas crises frequentes, às vezes a pessoa tem uma criança em casa que tem essas crises respiratórias frequentes. A gente sabe que na infância o sistema imunológico está ali se desenvolvendo e é muito comum crises respiratórias. Certo. Mas às vezes acompanha a pessoa a vida inteira. Existem medidas preventivas para que se tenha mais saúde com relação a isso? Existe sim. Uma das principais que são propagadas principalmente no mundo é a lavagem nasal. Eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, se você escova o dente no dia a dia para poder prevenir cárie e outros problemas, por que não fazer a lavagem nasal? Existem várias técnicas para poder fazer lavagem nasal. Sei que existem alguns desconfortos quando é principalmente no filho, quando é bebê, criança, adolescente, mas existem várias formas para poder suavizar e a criança até achar bom esse processo. Faça no horário, por exemplo, de escovar o dente, de manhã, de tarde e à noite, dependendo do seu dia a dia, da criança ou do adulto, que já ajuda bastante. Agregado com outros fatores do meio, só que isso vai muito correlacionado com se o paciente é alérgico ou não alérgico. Um mito que pode ser colocado hoje em prática, que é o uso do umidificador, ajuda bastante para quem não é alérgico. Para quem é alérgico, posso utilizar, mas com parcimônia, porque senão você termina propagando muitos fungos e ácaros, principalmente ácaros, e que pode terminar eles entrando dentro do nariz e desencadeando crise. Assim como passar o pano no quarto, reduzir mais um pouco quem tem fatores alérgicos, urso de pelúcia, ficar cheirando um pouco aquela questão do gato e o cachorro que a gente gosta bastante, mas termina eles propagando um pouco, tanto no constituintes do pelo como ácaro dentro do nariz, assim como múltiplos fatores que a gente pode ajudar nesse ponto. Excelente observação, doutor. Para você que está assistindo agora e tem alguma dúvida, acompanhe esse quadro onde as pessoas enviaram algumas questões para a gente. Já vamos aproveitar para esclarecer se é mito ou verdade. Vamos ver agora as nossas observações para o doutor esclarecer para a gente, o doutor Likelson Marques, que está aqui com a gente. Por exemplo, essa é muito boa, doutor. Essa as mulheres vão saber do que é que eu estou falando. Dormir com o cabelo molhado causa sinusite? E aí, doutor? Essa é boa, né, não? É verdade. Isso é uma dúvida bastante, tanto do sexo feminino como das mães com as crianças. Quando você vai dormir com o cabelo molhado, não obrigatoriamente você vai transmitir constituintes do cabelo, vírus ou bactéria para dentro do nariz. Mas o cabelo molhado, quando você vai deitar, ele termina propagando de forma indireta sintomas que pode ser de uma rinocinusite.
Por que isso? Ele se deve a um processo de uma redução local da imunidade, principalmente até da região da cabeça, fazendo com que se propague mais facilmente a proliferação de ácaro no travesseiro, um pouco mais de fungo no travesseiro e até mais um pouco de local para contaminar por vírus. E termina isso desencadeando sintomas nasais, principalmente nesse momento que você vai dormir com o cabelo molhado ou então no outro dia pela manhã. Não é o cabelo molhado que está dando sintomas, mas o que ele propaga ao redor como fator indireto que desencadeia. Então, o ambiente que ele gera Justamente. pode trazer. Então, vai dormir, lava o cabelo cedo, tá? Que é para não ter esse problema. Vamos a mais um mito ou verdade para o doutor trazer um esclarecimento para a gente, hoje no nosso quadro Saúde em Dia. Mito ou verdade? Rinocinusite maltratada pode virar algo mais grave, como meningite? Essa eu acho que é um mito dos grandes. Não, doutor? É verdade. É verdade? É verdade. Eu tô chocada. É verdade. Não é tão comum. Eu vou explicar em poucas palavras. Nossa, é mesmo, doutor? Pode. A importância de você visitar o otorrino, Isso. porque muitas vezes esse tipo de sintoma ele é ignorado pelos pacientes. Justamente. Ele convive com aquilo, convive, e olha que importante a gente conversar sobre o assunto. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas julgam que tem a rinocinusite é uma gripe mal curada, que ele vai postergando e pode dar um problema maior. As principais vias de complicação de uma rinocinusite. Primeiro, ela tende a ir para o olho. Ela pode crescer dentro dos seios da face, o primeiro local de acometimento em geral. Claro que pode ir primeiro para o cérebro, mas eu vou dar uma cronologia mais comum no mundo. Ir para o olho e dar um processo de infecção bacteriana, visão turva, embaçamento, visão dupla. Segundo local, cérebro, porque ele pode crescer. O nosso nariz, o teto dele é abaixo do chão do cérebro. Em palavras bem coloquiais. E essa secreção ela pode ir aos poucos, degradando, reduzindo essa camada de divisão, essa camada óssea e acessar. E se pegar na meninge, que é a região que recobre o cérebro, pode gerar uma inflamação da meninge, que é a meningite. Não é tão comum. Entendeu? Mas pode acontecer. Então, nunca mais deixe de tratar essa sua sinusite, essa rinocinusite, essa rinite. Procure sempre a orientação médica profissional. Temos mais? Vamos a mais uma observação importante sobre mitos e verdades? É verdade que sinusite pode causar dor nos dentes? E aí, doutor? Isso mesmo. Pode causar dor nos dentes, tanto vice-versa. Dor no dente pode causar sinusite, como sinusite pode causar dor no dente. Vou explicar as duas vias de forma breve. A sinusite é uma secreção dentro dos seios da face. O chão do seio, que é a parede inferior, ele se comunica com o alvéolo dentário, que é a raiz dentária. Tem uma camada óssea dividindo entre um e outro. Mas essa secreção ela vai tentando se expandir e vai doendo as regiões que nós temos também várias raízes nervosas e que ele termina inflamando, irritando, tanto que as pessoas elas começam a ter uma sensibilidade da região do lado acometido. Não é na mandíbula, são nos dentes maxilares. Se está mais acometido desse lado, ele começa a sentir uma sensibilidade maior, uma dor nesses dentes do lado direito ou do lado esquerdo. Doutor, e qual a diferença da volta que você me falou, que é da dor do dente para a sinusite? É uma dor, a odontologia explica melhor do que eu, mas só um breve para as pessoas entenderem. Na odontologia, você tem uma dor mais localizada em um dente específico que pode piorar com a mastigação ou não. Na sinusite, independente da mastigação. Atinge todos os elementos ali nas proximidades. Isso, correlacionado que vai terminar dando problemas futuros. Muito esclarecedora a nossa conversa. Temos mais mitos e verdades? Vamos conferir? Mais um mito e verdade para a gente esclarecer. Inalação caseira. Olha aí, inalação caseira com ervas ou produtos naturais. Ajuda ou atrapalha? É muito comum isso. Sim. Coloca o eucalipto, coloca na água, faz um banho com determinadas ervas. Doutor, sim, pode ser perigoso ou pode ajudar? Ajuda. Inalação caseira com essas substâncias, existe até empresas hoje, multinacionais, que trabalham com isso daí. Mas inalação caseira, camomila, hortelã, eucalipto, eles fazem com que nessa inalação nós temos uma fluidificação, uma diluição do nosso muco
presente dentro do nariz quando nós temos crise. Isso faz com que a drenagem da secreção fique mais fluida, mais fácil para suar o nariz ou para ela ser drenada via posterior e a respiração melhora. Lembrando que isso não é tratamento. Isso é uma forma adjuvante, secundária, combinada, conjugada para poder melhorar o quadro nasal. Mas a inalação caseira para poder melhorar o quadro é muito difícil ter essa melhora imediata como a população em geral quer. Até mesmo um pouco da água morna, quando fazer a inalação, claro que tomar cuidado o quê? Não é temperatura elevada, porque pode queimar o nariz e até os pelinhos dentro do nariz e a pele dentro do nariz. Mas ele dá uma certa melhora do processo nasal em algumas pessoas. Outras termina tendo um efeito rebote. O que é o rebote? Ele faz é piorar. Então é muito complicado você fazer certos estímulos onde você não conhece previamente o paciente e ele termina desencadeando um processo de piora. Aí ele fica insatisfeito, né? Por essa inalação ruim e tudo, mas essas essências, camomila, hortelã e eucalipto, ajuda Funciona bastante. bem. Olha, eu quero agradecer ao senhor, doutor. Temos uma pergunta? Olha só, nós temos um telespectador através do nosso WhatsApp que está enviando uma pergunta. Vamos conferir o que a nossa querida telespectadora quer saber. Doutor Linkelson Otorrino está aqui com a gente, trazendo esclarecimentos sobre rinocinusite. Um assunto bem atual, porque parece que tem um período do ano que isso se propaga muito mais. Verdade. E também tem relação com as questões ambientais. As mudanças de temperaturas, os períodos, tudo isso pode trazer complicação. Vamos entender agora o que a nossa telespectadora gostaria de saber. Vamos lá? Oi, bom dia. Gostaria de saber se criança de 2 a 10 anos pode ter rinocinusite. E aí, doutor? Pode sim. Independente da idade, nós podemos pegar uma rinocinusite. Explicando novamente, pode pegar através dos pais, nessa idade, dentro do colégio, no lazer com as crianças. E, em geral, são quadros de sinusite viral, que o próprio corpo pode combater, melhora, como a gente pode necessitar de adjuvantes medicamentosos, lavar o nariz, algum antialérgico, descongestionante, algum anti-inflamatório. Claro que dependendo dos sintomas, da gravidade e complexidade e o tempo também, que é importante. Por isso que não tem uma receita de bolo para tratamento da rinocinusite. Existe um complexo, um arcabouço de medicações que a gente pode utilizar, mas pode pegar a criança nessa idade, mas também tem uma melhora. Olha que maravilha os nossos esclarecimentos. A nossa telespectadora teve a sua dúvida aí tirada pelo nosso querido convidado, doutor Linkelson. Muito obrigado pela sua participação. E a gente volta a conversar, viu? Porque a gente tem muita coisa aí de ouvido, nariz e garganta que a população precisa saber, não é verdade? Eu que agradeço, espero que eu tenha esclarecido a dúvida do programa e da população. Estou à disposição. E olha só, você também pode mandar suas dúvidas e pedir esclarecimentos no Instagram do Dr. Linkelson. Tá aqui, ó, @Dr. Linkelson Marques. Pode seguir lá o Instagram do doutor para tirar os esclarecimentos. Você usa as redes sociais também, não é isso, doutor? Para trazer esclarecimentos. Praticamente diariamente eu propago um vídeo informativo da parte da otorrino sobre sintomas, diagnóstico, tratamento, fator de risco, enfim. Olha só, então já aproveita para seguir aí um conteúdo positivo para você aprender muito mais. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.